Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos meditar na palavra? O que é torcer a palavra de Deus? Torcer é a mesma coisa que modificar, mudar, né? E nesses dias atuais nós estamos vendo constantemente pessoas, né, que se dizem mestres, doutores, modificando a palavra, dando outro sentido do que aquilo do que a própria palavra diz, né? E no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, olha o que a palavra de Deus fala sobre esse tipo de pessoa que torce a palavra de Deus, que modifica. Não, não é literal, não é bem assim, é desse jeito. O que será que vai acontecer com essas pessoas? Eu já fiz alguns vídeos denunciando, né? Essas pessoas que torcem as escrituras. A escritura diz alguma coisa e elas, não pela incredulidade delas, elas modificam completamente. Então, capítulo 3 de 2 Pedro e versículo 16. Isso aqui foi o apóstolo Pedro dizendo: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. A palavra de Deus está dizendo que quando eles não entendem a palavra, eles não dão o braço a torcer. Falam, olha, isso aqui eu não vou comentar sobre isso porque eu não tenho capacidade para poder falar sobre esse texto, porque é difícil para mim entender. Então eu não vou dar parecer nenhum. Mas parece que eles sabem tudo das escrituras. Já perceberam isso? Né? Eu mesmo tenho questões aqui que alguns dos nossos ouvintes propuseram para mim e eu até agora não dei resposta, porque são pontos difíceis para mim, né? Que eu não entendo ainda. Então não dei resposta ainda. Uma irmã perguntou alguma coisa, né? Lá do Antigo Testamento eu não dei, porque eu não tenho certeza. Eu não vou torcer as escrituras só para dar uma resposta. Que daí, sabe o que pode acontecer? Acontecer o que está escrito aqui, ó. Torcer as escrituras para a sua própria perdição. Por exemplo, igual eu já disse do Hernandes Dias Lopes, do Augusto Nicodemos, esse pessoal da presbiteriana. Não, o milênio não é literal, está torcendo as escrituras. Não, o diabo não vai ser preso, não tem como um espírito ser preso. Torceu as escrituras, a palavra de Deus fala que ele ia ser preso no abismo, né? Não, o Espírito Santo não habita dentro de nós, porque eles não entendem isso aí, é um mistério. O próprio apóstolo falou, isso aqui é um mistério de Deus estar habitando em nós, se tornando um conosco. É um mistério, nós não vamos entender isso. Mas aí os indoutos inconstantes, que a palavra de Deus chama, eles torcem as escrituras. Esses dias eu estava vendo aí um pregador, aquele pregador lá que produziu aquela Bíblia de estudo Dake, muito famosa entre os pentecostais, né? Ele fala, não, o Pai tem o corpo, o Espírito tem corpo e o Filho tem um corpo, né? E eles estão andando por aí. E a própria palavra de Deus fala que ninguém viu a forma de Deus. Aí você pode estar se perguntar, mas nas escrituras ele apareceu de algumas formas. Verdade. Mas a forma original dele, ele não apareceu ainda para nós. Nós não sabemos como que ele é. Ele disse para Moisés, ó, você não viu a minha forma. Mas ele já apareceu. Apareceu lá na sarça ardente, lá no deserto para Moisés, né? A palavra de Deus fala que Jesus era uma pedra que estava andando junto com o povo, o qual bebia da bebida espiritual quando brotava água. O Espírito Santo apareceu como uma pomba, mas isso não quer dizer que é a forma de Deus. Foi a maneira que Deus apareceu. Mas a palavra de Deus fala que nenhum homem viu a forma dele, né? Nenhum homem viu. Nós vamos ver um dia, quando nós chegarmos na glória. Mas por enquanto não. E Deus tem a capacidade de tomar a forma que Ele achar melhor para aparecer para nós. Por exemplo, lá para Moisés, ele apareceu numa coluna, né, de fogo, na escuridão, num monte tremendo, um monte tremia.
Aí vem esses homens, não, porque Deus tem um corpo assim, tem um corpo assado, tal, né? Então eles estão distorcendo as escrituras, eles não tomam cuidado para falar isso. E nós devemos tomar cuidado, porque eles não entendem e aí começa a torcer as escrituras. E aí a incredulidade deles não deixa eles acreditar em determinadas coisas, né? Igual Hernandes, como é que os ressuscitados, corpos transformados, vai conviver com seres aqui normais aqui nessa terra? Vai em mercado, isso? Porque ele não entende o poder de Deus. Se Deus quiser colocar o universo todo dentro de um buraco de uma agulha, ele coloca o poder dele. É assim que nós devemos pensar e acreditar. Então, meus amigos, meus irmãos, você tem que tomar muito cuidado com esses doutores, que se dizem doutores, que sabem tudo das escrituras. Eu não sei tudo. Tem coisa que eu não ouso falar porque eu posso cair aqui nesse texto da distorção, distorcer. Você não pode falar uma coisa que você não tem certeza, né? E esses homens, qualquer texto que você pegar e perguntar, ele sempre vai ter uma resposta. Sempre eles vão entender alguma coisa, entre aspas, né? Mas na verdade eles estão distorcendo as escrituras. A palavra de Deus fala que quando faz isso está para a sua própria perdição. Por isso que teve alguns aqui que eu já falei, ele foi para o inferno, porque ele distorceu as escrituras, ele torceu e distorceu e contaminou as escrituras. Que Deus possa nos guardar dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos doutores. Em nome de Jesus. Amém.